Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo, né? Vocês que estão bombardeando de mensagem pedindo pra gente falar em alguns treinadores, cara, com o maior prazer a gente falar de futebol, falar de Flamengo, falar desses treinadores. Então, você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Por aqui a gente debate notícias, opinião, análise tática, informações sobre o nosso Flamengo. Hoje a gente vai falar sobre o Vitor Pereira, que tanto vocês pediram pra gente fazer uma análise, pra gente falar sobre o Vitor Pereira. Na verdade, eu não sei, e aqui vamos ficar aquela transparência, eu não sei nem de onde veio o nome do Vitor Pereira. Eu sei que o Flamengo não está negociando com o Vitor Pereira, mas houve um bombardeio, veio alguma onda, aí levou e tá me carregando junto. Então a gente vai falar sobre esse cara. Mas agora, sério, importante, não tem nenhuma negociação, tá, do Flamengo com o Vitor Pereira até o momento. Nada que, né, futuramente não possa vir a acontecer. Ele possa ser um técnico do Flamengo? Ok, pode ser. Mas até o momento não tem nada, só pra gente esclarecer aqui e a gente não ficar alimentando aquelas teorias, tá? De, será que vai contratar? Não tem nada não. Fechado? Mas vamos falar sobre esse técnico português. E aí aquele cara também que acaba de entrar no canal... Cara, William, que lobby é esse que se faz tanto por esses treinadores portugueses, cara? Parece que eles são todos os melhores treinadores do mundo. O que acontece, cara? Já tem mais ou menos cerca de 20 anos, e ele desde o iniciozinho do novo milênio, que a Portugal estuda futebol, tá? Enquanto nós brasileiros jogamos futebol, os portugueses, eles têm estudado futebol. E aí, logicamente, nesse processo aí que já tem quase 20 anos, cara, formação de novos treinadores, de novos, como eles falam, né, adjuntos, de novos auxiliares, que pensam o futebol de uma outra forma, que pensam o futebol como uma ciência. Não à toa, hoje em Porto, tem uma das referências, né, de academia de estudo de futebol, universidade, é visto como uma ciência. Então isso obviamente vai formando alguns caras. Eles são caras que se expressam muito bem para debater futebol. E junto com isso, tem uma pequena parcela, porque lá também se faz jornalismo ruim, jornalismo esportivo ruim, também tem, bem ruim, aquele jornal Record é mais ou menos o que a gente vê por aqui no Brasil, que tem bastante fofoca. Tem uma parcela que, cara, eles estimulam esse nível de conceito de jogo, essas metodologias. Então perguntas bem feitas, normalmente, tem boas respostas. Então vocês acabam vendo boas entrevistas desses caras, o que aqui é um pouquinho mais escasso, né? Então vamos falar sobre o Vitor Pereira. Hoje ele é treinador do Fenerbahçe. Tá? Ele tá lá empregado na Turquia, pode ser mandado embora? Pode, como qualquer treinador aqui no Brasil pode, exceto os que ganham, né? Então vamos lá, hoje o Cuca não tá pra cair e nem o Abel Ferreira, exceto eles, todo mundo tá balançando, então ele também lá tá balançando, não vive um bom momento. Agora, quando vocês falam pra mim do Vitor Pereira, logo vocês falam, pô, William, eu quero que você fale sobre ele, o que me vem na cabeça? O Vitor Pereira, Porto. O Porto de 11, 12, 13. Ele era o auxiliar, o adjunto do Vilas Boas, depois ele assume a equipe, faz um bicampeonato histórico, já assumindo com o título anterior, então foram 3 títulos consecutivos do Porto, e aí tem um número que a gente tem que realmente estudar, que são 59 jogos de invencibilidade. Né? Perdeu apenas um jogo, passou também pelo Benfica, do Jorge Jesus na época, e aí, como todo bom aventureiro marítimo português, né? Isso aí já acontece há quase 500 anos, da nossa população, eles vão viajando, vão navegando, né? Então ele trabalhou na Arábia, ele trabalhou no futebol chinês, hoje ele tá na Turquia, é um cara bem desapegado, já trabalhou na Alemanha, já trabalhou em diversas praças, falando, né, sobre futebol, treinando os times de futebol. E qual é a característica que tem? O jogo de controle. Ele gosta de ter o controle do jogo, ele gosta de ter a posse de bola. Ele é aquele cara, mais um, né, desses tantos treinadores pelo mundo que tem como referência o Pep Guardiola. Então, é um Vitor Pereira que foi moldado, fardado no jogo do Porto, aquele do Mourinho, trabalhou com o Vilas Boas e agora vai passando aí pelos seus clubes, falando muito de ter o controle, de ser o protagonista. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante, pode ser que a memória me traia, mas é algo parecido. O futebol não é técnica, o futebol é tática. Então mais um desses treinadores que falam e gostam muito sobre tática de futebol. Hoje o Fenerbahçe trabalha no 4-3-3, mas ele já falou bastante sobre o 3-4-3. Né? Inclusive na China ele utilizou o 3-4-3. Vou trazer aqui a prancheta para vocês pra gente falar sobre uma estrutura, uma concepção do jogo. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição para depois do vídeo, cara. Você não vai sair do vídeo antes, para depois do vídeo você clicar para você ver um pensamento que ele tem sobre o lateral. Olha que coisa interessante. Eu vou aqui, com a minha ignorância, tentar explicar com vocês com a ajuda da prancheta, mas o cara passa isso muito bem. E mais um entre vários desses treinadores que fala, né, que o esquema tático não é para ficar preso, não é para você ficar moldado exclusivamente ao esquema tático, até porque ele diz, eu trabalho no 4-3-3, mas quando estou na fase ofensiva, esse meu time se transforma num 3-3-4.
Mas, William, por que ele gosta do 3-4-3? O 3-4-3, galera, como uma formação tática, assim, nua e crua, ele facilita a proximidade, ele facilita você ter, o portador da bola ter duas possibilidades de passe, então facilita, obviamente, a triangulação. Como vocês veem nessa ilustração que eu fiz para vocês, olha quantos triângulos você acaba formando quando o time está numa estrutura de 3-4-3. E um outro ponto que ele traz aí, né, que tem relação a esse link que eu vou passar para vocês, o Jorge Jesus, inclusive, eu já fiz uma pergunta ao Jorge Jesus referente a isto, sobre o passe à frente, ele fala sobre os laterais, né? Então ele fala sobre a questão do domínio orientado. Ele fala sobre essa velocidade que dá, você consegue fazer prosseguimento. Então o primeiro domínio é muito importante, principalmente o jogador que trabalha de uma forma um pouco mais externa. Me desculpa, eu não sei de quem foi que fez essa entrevista, mas é de fato uma entrevista muito bem feita pela uma jornalista portuguesa, e depois te dou uma conferida no link. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui o seguinte. Esses tracinhos aqui não é chifrinho do lateral não, tá? Isso aqui é um pezinho, tentei fazer aqui um pezinho, referência a Championship Manager, quem jogou sabe o que é isso. Vamos lá. Quando o zagueiro pelo lado esquerdo vai sair a bola, ele não tem que dar essa bola no pé direito do lateral esquerdo. É o que ele fala. Ele tem que dar a bola à frente, para dar a progressão, no pé esquerdo do lateral. E o lateral, na hora que vai fazer esse domínio, ele não tem que estar com a sua postura corporal equivocada, né, de lado, para dominar essa bola e cair para dentro. Ele tem que estar com a posição corporal correta e jogar sempre para fora. O intuito de você dar um passe para fora, o passe externo, é dar um prosseguimento, você ganhar velocidade e seguir. Então quando o cara cai para dentro, ele já tem que fazer mais um movimento, que é consertar o primeiro toque. Aí ele já tem que dar um outro toque. E aqui a gente não tem o porquê de ter melindres, vamos citar nomes, Isla e René. São dois laterais do Flamengo que vocês vão observar. Quando o zagueiro dá um passe para eles não dominam correto o primeiro passe, o que eles fazem? Toca para trás. O que obviamente o zagueiro faz? Toca para trás. Quando o goleiro não tem saída de bola, ele dá o chutão. Mas o que originou o erro foi o quê? O domínio errado, tal domínio orientado, né, que veio lá do lateral. Quando, obviamente, o lateral, o seu marcador fecha pelo lado direito, ele faz o domínio para dentro e já sai jogando. Melhor dos mundos, você conseguir inclusive sair jogando. Então até o Vitor Pereira fala sobre esse conceito, cara, que é do domínio orientado, do primeiro domínio, sobretudo do lateral, que trabalha de uma forma externa. Então ele tem essa incumbência realmente já de alargar o campo e dar prosseguimento. Porque, logicamente, o adversário não vai conseguir ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir um meio e o lado. E é claro que você tem que dar um lado. Quando você opta em dar um lado para o adversário, você dá o canto. Você não vai dar a parte por dentro, né? Você vai dar o jogo externo, não o jogo interno. Então deixo o link aqui para vocês entenderem. Ele explica muito melhor do que eu, obviamente, sobre isso, mas é um conceito interessante para a gente ver que é um cara realmente de tática. Aí aquilo que a gente sempre fala aqui. Como seria no Flamengo? Tá, tem várias questões, a gente já falou bastante. Questão taticamente. É um cara que assim, gente, o mínimo que você conhece sobre tática, e ele como tem referência que o jogo ele não é técnico, que ele é tático, ele tem até em aspas uma obrigatoriedade de sobressair sobre os outros. Que a gente vê o que é aqui o futebol brasileiro, o que são os outros 19 técnicos que acabam comandando aqui no nosso futebol. Então é um cara estudioso, como vários outros, é um cara de tática, é um cara que privilegia a tática individual, inclusive ele usa esse termo, que é o jogador individualmente ele acaba interferindo no coletivo, isso é um fato, né, cara? São 11 componentes ali dentro de campo, então é um cara bom pra gente falar. Se o Flamengo tiver proposta, aí sim, rapaziada, a gente traz aquela análise muito mais específica sobre os conceitos, tudo certinho, beleza? Mas a princípio, como eu quero enfatizar você, o cara que adiantou o vídeo não faz a menor ideia do que a gente falou antes, né? Não tem absolutamente nada. Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, um abraço, valeu, um abraço, tchau, tchau.